Lição 3. Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Verso para memorizar. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Sábado 11 de julho. Jesus é o ganhador de almas por excelência. Ao observarmos sua maneira de trabalhar com elas, aprendemos como levar outros a conhecer a salvação por meio de Cristo. Ao viajarmos com ele pelas ruas movimentadas de Jerusalém, pelas estradas poeirentas da Judéia e pelas encostas relvadas da Galiléia, descobrimos como ele revelou os princípios do reino a pessoas que estavam em busca de salvação. Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para seu reino. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. Ele via Pedro não como um pescador rude e grosseiro, mas como um poderoso pregador do Evangelho. Ele via Tiago e João não como radicais, impetuosos e facilmente irritáveis, mas como entusiásticos proclamadores de sua graça. Ele viu o profundo anseio por amor e aceitação genuínos no coração de Maria Madalena, da mulher samaritana e da mulher com fluxo de sangue. Ele via Tomé não como um cético cínico, mas como alguém com perguntas sinceras. Fossem eles judeus ou gentios, homens ou mulheres, um ladrão na cruz, um centurião ou um louco possuído por demônios, Jesus via o potencial dado por Deus a essas pessoas e as enxergava pelos olhos da salvação. Domingo 12 de julho. O segundo toque. Há apenas um milagre em toda a Bíblia que Jesus operou em 2 etapas. É a cura do cego em Betsaida. Essa história apresenta lições eternas para a Igreja de Cristo. Ela ilustra o plano de Deus de usar os cristãos para trazer outras pessoas a Jesus. As Escrituras declaram: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. As 2 palavras-chave aqui são trazer e rogar. O cego não foi por conta própria. Seus amigos viram a necessidade dele e o levaram. O cego podia não ter muita, mas seus amigos tiveram, pois criam que Jesus curaria a cegueira daquele homem. Existem aproximadamente 25 distintos milagres de cura realizados por Jesus no Novo Testamento. Em mais da metade deles, um parente ou amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém que tenha fé as leve. Nossa função é nos tornarmos apresentadores e levarmos as pessoas a Cristo. A segunda palavra que merece nossa consideração em Marcos 8:22 é rogar. Ela pode significar suplicar, implorar ou exortar, e sugere um apelo mais brando, suave e gentil do que uma exigência impetuosa e tumultuada. Os amigos daquele homem apelaram humildemente a Jesus, acreditando que ele tinha tanto desejo quanto o poder para ajudá-lo. Pode ser que o homem não acreditasse que Jesus poderia curá-lo, mas seus amigos criam no poder do Senhor. Por vezes, devemos levar outros a Jesus nas asas da nossa fé. Ouça Marcos 8:22-26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Pergunta 1. Em sua opinião, por que Cristo curou o cego em 2 etapas? Sendo testemunhas de Jesus, quais lições essa história nos ensina? É possível que também não observemos as pessoas claramente. Será que às vezes as vemos mais como
árvores andando, em formas vagas e indistintas, do que como candidatas ao reino de Deus? Em sua opinião, o que pode nos levar a não ver as pessoas nitidamente? Além da lição de que Deus nos usa para alcançar as pessoas, o que mais podemos aprender com essa? Como, por exemplo, as áreas médica e espiritual podem desempenhar uma parte na cura e no ministério aos perdidos? Segunda, 13 de julho. Uma lição de aceitação. Ao exemplificar para os discípulos o que significava enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva, Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Sua visão delas era radical. Ele não via o que elas eram, mas o que poderiam se tornar. Em todas as suas interações com as pessoas, Cristo as tratou com dignidade e respeito. Muitas vezes, ele surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade especialmente em sua interação com a mulher samaritana. Em um livro sobre arqueologia, lemos a seguinte observação acerca da relação entre judeus e samaritanos. Abre aspas, o rompimento entre samaritanos e judeus data de um período antigo. De acordo com 2 Reis 17, os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia que foram estabelecidos do norte de Israel pelo rei da Síria, como consequência do exílio de 722 a.C. Eles reuniam a adoração a Yahvé com práticas idólatras. Fecha aspas. Além dessas práticas idólatras, os samaritanos estabeleceram um sacerdócio e um templo concorrentes no Monte Gerizim. Considerando essas diferenças teológicas com os samaritanos, os discípulos devem ter ficado perplexos quando Jesus escolheu a rota samaritana para a Galiléia. Eles ficaram surpresos de que Cristo não se deixou levar por um debate religioso. Ele apelou diretamente ao desejo da mulher samaritana por aceitação, amor e perdão. Ouça João 4, 3-34. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, a fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pergunta 2. Como Jesus se aproximou da mulher samaritana? Qual foi a reação da mulher à conversa de Cristo com ela, os discípulos a essa experiência, e como Jesus ampliou a visão deles? De acordo com Ellen White, a eterna lição que Jesus deseja ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simplesmente esta, abre aspas, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina, fecha aspas. Devido à influência da cultura e da sociedade, você olha com desdém ou desrespeito para algumas pessoas? Você deve mudar suas atitudes para com elas? Como essa mudança pode acontecer? Terça, 14 de julho. Comece onde você está. Alguém disse, e com razão, abre aspas, na vida, o único lugar de onde devemos começar é o ponto em que estamos, pois não há outra opção, fecha aspas. Jesus enfatizou esse princípio em Atos 1:8. Recebereis poder sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A mensagem de Jesus aos discípulos era clara demais para ser mal compreendida. Comece onde você está. Testemunhe onde Deus o colocou. Em vez de sonhar com melhores oportunidades, comece por aquelas ao seu redor. Veja com olhos divinos as possibilidades mais próximas de você. Você não precisa ser a pessoa mais instruída, a mais eloquente, a mais talentosa. Por mais úteis que alguns desses ser, se usados corretamente, no fim, tudo de que você precisa é seu amor a Deus e às pessoas. Se estiver disposto a testemunhar, Deus abrirá o caminho para você. Ouça João 1, 40 e 41. Era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido testemunhos de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João 6, 5 a 11. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus:
fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. João 12, 20 a 26. Ora, entre os que subiram para adorar, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pergunta 3. O que essas passagens revelam sobre a visão espiritual de André e sua abordagem ao testemunho? A experiência de André fala muito a nós. Ele começou com sua família. Primeiramente, compartilhou Cristo com seu irmão Pedro. André desenvolveu um relacionamento cordial com um garotinho que depois providenciou para Jesus o material para um milagre. Além disso, ele soube exatamente o que fazer com os gregos. De debater teologia, ele sentiu a necessidade daqueles homens e os apresentou a Jesus. A arte de efetivamente ganhar pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos. Pense nas pessoas mais próximas a você que podem não conhecer Jesus. Elas veem em você alguém compassivo e atencioso? Elas veem em você uma paz e um propósito pelo qual anseiam? Sua vida é uma propaganda em favor do Evangelho? Fazemos amigos para Deus ao compartilharmos Jesus. Eles se tornam amigos cristãos e, por fim, ao compartilharmos a verdade bíblica para o tempo do fim, eles também podem se tornar cristãos adventistas do sétimo dia. Por que parece ser tão difícil levar nossos familiares a Cristo? Você já conseguiu compartilhar Jesus com membros da família ou com amigos? Quais são os princípios úteis nessa tarefa?